Agradeço a Deus por mais um vídeo que posso gravar nesse momento de reflexão no meu canal do YouTube. Depois de alguns meses retornamos a fazer vídeos. Eu quero ver se agora continuamente para falar, para conversarmos, refletirmos da palavra de Deus, algo que é muito importante para nós nestes últimos dias em que o mundo está vivendo. Nós precisamos urgentemente alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Deus, pela sua bondade e misericórdia, tem nos deixado a sua palavra e que nós possamos usá-la para acalentar, fortalecer a nossa vida e aumentar a nossa esperança em meio a tempos difíceis. Nesta oportunidade, gostaria de conversar com você sobre dois homens que estavam a ponto de perder a única oportunidade de encontrar-se com Jesus. Você já teve aquele momento, aquele exemplo que eu vou dar, aquele momento na sua vida, aquela experiência em que você precisa pegar um ônibus e você ainda não conseguiu chegar ao ponto do ônibus. O ônibus está vindo, ele para no ponto e você vem correndo e acena, mas o motorista vai e você fica no ponto do ônibus e você perde até algo que deveria obter se você fosse naquele horário. Às vezes você precisaria ir numa farmácia e por causa de 5 minutos a farmácia estava aberta, estava fechada, melhor dizendo. E assim eu quero, em rápidas palavras, falar sobre esses dois homens que quase perderam a oportunidade de poderem ser alcançados, abençoados pela promessa, pelas bênçãos de Deus. Um eu quero chamar, a Bíblia nos chama, nos informa que o nome dele é Zaqueu, e o outro é o cego de Jericó, conhecido como o filho de Timeu, como Bartimeu, filho de Timeu. Então, quando Jesus estava indo para Jerusalém, e ele estava indo para este momento ser julgado, lá ele seria julgado, seria entregue, sofreria, padeceria, seria crucificado pelos nossos pecados. Ele passa por Jericó. Enquanto ele está passando por Jericó, então, e assim, você sabe que onde Jesus estava naqueles dias aqui na terra, sempre havia uma grande multidão que queria ver ele, queria tocar nele, queria ser abençoado por ele. Outros estavam ali procurando, quem sabe, uma palavra para tentar condenar ele em alguma coisa, mas estava sempre uma multidão. Havia naquela cidade um homem chamado Zaqueu. Ele era cobrador de impostos. Melhor ainda, ele era chefe dos cobradores de impostos. E Zaqueu, a Bíblia também diz que era um homem muito rico. Só que tinha um problema. Para os judeus, um cobrador de impostos trabalhando para Roma, um judeu trabalhando para Roma para cobrar impostos de judeus, eram dados como pecadores, ou seja, jamais Deus teria misericórdia, jamais Jeová teria misericórdia de uma pessoa como essa em cobrar impostos para Roma do seu próprio povo. Então, quando Jesus passa, brota no coração de Zaqueu um pensamento, um sentimento de conhecer, de saber como é Jesus. Só que existe um segundo problema. Ele tinha uma estatura baixa. Em meio à multidão, jamais ele conseguiria ver. Mas ele percebe que no caminho existe uma árvore. E então ele pensa rápido e diz assim: eu vou correr, vou rápido e vou subir a árvore, e quando a multidão passar, eu vou ver Jesus. Só que existe um terceiro problema.
é que quando a multidão passa, quem é da multidão? Jesus. Quem é o Jesus daquela multidão toda? Eu quero conhecer, mas quem é? Então, no meio daquela multidão, surge alguém que olha para cima, naquele momento em que passa por baixo da figueira, ele olha para cima e há uma voz, uma pessoa, melhor dizendo, que diz: Zaqueu. Olhe bem, ele identifica pelo próprio nome Zaqueu. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A isso alegrou o coração de Zaqueu, e Zaqueu desceu rápido, e ele teve não somente a condição de conhecer Jesus, de ver como ele era, mas ele teve a condição, ele teve a bênção de poder ter o próprio mestre dentro da sua casa para conversar com ele, receber dos seus ensinos. Mas preste bem atenção, não era porque ele era rico, mas pelo desejo daquele homem em fazer algo para conhecer Jesus, para se dispor a conhecer Jesus, Jesus vai à casa dele. Há um grande milagre a ser feito nessa ida até a casa de Zaqueu. E ali ele começa a conversar, ali Jesus começa a ministrar a vida dele, e então há um momento em que Zaqueu é como que se ele se arrependesse e dissesse: Senhor, vamos parafrasear aqui, diante das tuas palavras eu quero dizer o seguinte: se eu cobri impostos a mais, se o percentual foi a mais para eu ficar mais rico, ou os meus cobradores de impostos, eu estou parafraseando aqui, eu, a partir de hoje, vou devolver quadruplicado. Aí você percebe que existe um arrependimento. E, como eu disse, é um homem, Zaqueu, que tem a única oportunidade. Essa seria a única oportunidade de ele ver Jesus, era a única oportunidade que ele tinha de ter a sua vida transformada e com sua mente novamente entendendo que ele era um filho de Deus, porque Jesus mesmo disse que havia, nesse momento, ressurgido, havia naquele momento, como disse Jesus, porque este também era um filho de Deus. Estava perdido, mas agora foi achado e é um filho de Deus. Retornou. Era preciso que o povo compreendesse essa situação. Zaqueu não era um pecador. Isso era o povo que o julgava. O povo julgava e julgava a todos os cobradores de impostos. Mas aqui eu teve esta oportunidade linda e maravilhosa. Zaqueu jamais conversaria com Jesus. Ele, quem sabe, poderia comentar, poderia falar, poderia ouvir mais do que Jesus fez, mas nunca mais o teria em sua casa e nem o conversaria e teria sua vida mudada. Mas quando Jesus está saindo de Jericó, porque ele não poderia ficar ali, ele precisava ir para Jerusalém, essa multidão também está indo com ele. De repente, no trepidar dessa multidão, existe um cego, como eu disse, o cego Bartimeu, o filho de Timeu. Um homem sentado à beira do caminho, pedindo esmola, com uma capa que os romanos davam como identificação por causa da poeira, e sentado ao chão. Então é como se uma identificação, ou como se dizendo assim: você pode pedir esmola. Então Jesus passa e ele começa a perguntar
Ele começa a perguntar: o que é que está acontecendo? Eu estou ouvindo algo diferente aqui, no Trebidar, aqui na, na, na cidade, na saída. O que é que está havendo aqui? Tem alguma coisa diferente. Então a multidão, existe alguém próximo a Bartimeu que diz assim: o mestre Jesus está passando. Então, quando ele fica sabendo que Jesus, a qual ele já, quem sabe, ouviu falar, que operou milagres, maravilhas, então ele começou a gritar. E o grito dele era o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava. A multidão parece que falava mais alto, era mais agitada, e ele tentava alçar a sua voz, fazer com que a sua voz fosse mais alta que a da multidão. Só que havia pessoas que estavam ao redor do cego que diziam: cala-te, fique quieto. Você acha que o mestre vai parar para te ouvir, para te atender? Não, fique quieto. Só que ele não aceitava. E ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na sua insistência, no seu gritar, Jesus para, como se dizendo assim: tem alguém me chamando, tem alguém pedindo ajuda, tem alguém dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele para e é avisado que o cego Bartimeu está pedindo misericórdia. Então Jesus diz: tragam ele. Interessante, irmãos, é meio que uma ação assim, meio que como se fosse uma indiferença de Jesus, mas tem um porquê. E Jesus podia até ir ao cego, não. Disseram: tragam o cego a mim. E quando ele foi avisado, já não é mais um cala-te, é um alegra-te. Antes era cala-te, ele não vai te ouvir, mas agora é um alegre-se, Jesus está te chamando. Então, naquele exato momento, ele lança aquela capa. Ele entende que essa é a única oportunidade e ele não vai perder por nada. Ele lança aquela capa, joga fora, diz: eu não, no seu entendimento, no seu interior, é como se ele dissesse: eu não vou precisar mais daquela capa. Então ele é levado à presença de Jesus. E aí vem o segundo ponto. Jesus, de vez de logo já curar, Jesus faz uma pergunta: o que você está querendo que eu te faça? Jesus simplesmente poderia colocar a mão nos olhos do cego e curar, mas Jesus é enfático, é incisivo. E ele diz: o que você quer que eu te faça? E Jesus diz, melhor dizendo, e o cego diz: Senhor, eu quero ver, eu preciso ver. É como se ele dissesse assim: eu não suporto mais viver sentado na poeira das esmolas. Eu quero ver, eu quero ter uma nova vida, eu quero viver uma vida diferente. Então, naquele momento, Jesus diz uma palavra de bênção para ele, uma palavra de cura. Jesus fala para ele: você está curado, você está curado desta enfermidade. Naquele exato momento, o cego começou a ver, já não era mais cego, mas aquela pessoa, o Bartimeu, começou a enxergar. E o mais interessante dessa história, o Jesus continuou seu caminho, a multidão, e Timeu, o Bartimeu, filho de Timeu, vai atrás seguindo Jesus. Duas coisas importantes que nós precisamos entender. Existem momentos, tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, e nisso tudo existem as oportunidades.
oportunidades que nós não podemos perder, e principalmente a oportunidade única, muitas vezes, de nos apegar mais a Cristo, nos apegar mais a Deus, não confiarmos no braço da carne, não confiarmos no que alguém possa fazer por nós, embora que isto possa também ser feito, mas a nossa confiança tem que estar em Cristo em primeiro lugar. Segundo, não perca tempo. Não perca tempo. Se você tem urgência, não deixe para depois. Se você precisa acertar situações da sua vida, não deixe para depois. Depois pode ser tarde demais. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Viva uma vida diante do Senhor. Você vai ver que tua vida vai ser mudada, transformada, assim como a de Zaqueu foi. Corra atrás. Ah, não, mas eu quero que Deus se manifeste, eu quero sentir que Deus está me chamando. Não, corra atrás. Zaqueu começou a gritar, ou seja, Zaqueu correu para subir na árvore. Zaqueu queria ver Jesus, ele colocou todo o seu esforço para conhecer Jesus. E o cego, quando soube de Jesus, ele começou a gritar e começou a gritar a cada vez mais, até conseguir alcançar da parte de Deus aquilo que Deus já tinha para ele, que era a sua cura. Deixo essa palavra para você. Pense bem. Pense bem. A palavra de Deus é uma fonte de esperança para o coração triste. A palavra de Deus, se você se achegar a ela, ela vai ser consolo, ela vai fazer curar as tuas feridas da alma. E eu te peço, não deixe para depois, não deixe para buscar a Deus mais lá na frente. Amanhã pode ser tarde demais. Que Deus te abençoe. Esta é a palavra que eu deixo para você neste momento de reflexão.